Mateus, capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Fácil de achar, 14 e 22. Quem achou, quem trouxe a sua palavra, quem já achou aí, ó, tá bem rapidinho, né? Levanta a palavra assim aberta, permanece com ela lá no alto, vai, isso. Se você vai achando, já vai permanecendo com a palavra aberta, ela lá em cima, isso. A pastoral da sobriedade, como já disse Dom Tourinho, depois os outros pregadores, ela está embasada na palavra de Deus. Então você que está com a palavra lá em cima, isso permanece, sustenta a palavra, e você que não está com a palavra pode aplaudir, pode aplaudir. Isso. Tem alguém do seu lado sem a Bíblia? Se tiver, fala para ela dar um beijinho na sua Bíblia, vai. Quem sabe da próxima vez ela traz a Bíblia. A palavra em Mateus capítulo 14, versículo 22, vai dizer assim: logo em seguida, Jesus forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo Jesus lhes disse: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Eu vou repetir: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. É muita loucura isso, né? E Jesus respondeu: vem. Olha Jesus, que beleza. E Jesus respondeu: come on, please. Vem. E olha o que o Pedro faz. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o vento, presta atenção nisso aqui, ó. Mas sentindo o vento, ficou com medo. E começando a afundar, o que ele fez? Gritou. Ó, o cara que desceu do barco começa a ter medo agora. Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente, imediatamente, e o segurou, repreendendo. Aqui dói, hein? Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele
dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavras da salvação. Pode aplaudir. Minha gente, o poder da confiança na misericórdia de Deus. Primeiro, para que nós tenhamos essa confiança na misericórdia de Deus, nós teremos que passar por um treinamento. A confiança, ela é consequência de experiências que nós vamos fazendo com Deus na nossa vida. A confiança, ela é consequência, ela é experiência, ela é consequência da saúde. Isso aí foi um espirro, comadre? Foi? Saúde. Vai saber o que a pessoa está fazendo, né? Uma vez eu estou dando uma palestra num lugar aí a mulher estava no corredor, Peter. Esses colégios que o povo joga tênis na parte da tarde. A gente fazia o que na parte da tarde? Assistia. Bom, aí no corredor a mulher fez um barulho assim. E eu, gentilmente, parei e falei para ela: saúde. E ela: não espirrei. E eu falei: que barulho foi esse? Ela falou: não posso falar. Eu também não posso falar aqui na Canção Nova o que eu achei que era. Mas até hoje eu fico na dúvida. O seu foi espirro, não foi, irmão? Saúde. Também vamos continuar aqui, brincadeira. Para que nós treinemos na confiança, nós precisamos passar pelo primeiro passo, primeiro ponto da palavra aí em Mateus 14, 22, vai dizer assim, que Jesus, ele forçou os discípulos a entrar na barca. Jesus, ele forçou os discípulos a entrar na barca. Meu irmão, minha irmã, por mais que a gente defenda, e eu que sou psicólogo, por mais que a gente defenda, como agente da Pastoral da Sobriedade, que nós precisamos respeitar a vontade, o desejo, o momento do outro, em certo momento da vida, é preciso que haja uma poda do gozo, uma poda do desejo, para que nós nos tornemos mais criativos na vida. O que eu quero dizer com isso? Diz o Freud: todo gozo é gozo de morte. E talvez, se os discípulos aqui ficassem na terra, eles estariam em gozo. Eles estariam: Jesus, aqui tá bom, deixa a gente aqui, o chão aqui é firmezinho. Aqui é firme o chão. Deixa a gente aqui acomodado, deixa a gente ficar aqui. Não vamos fazer panfleto para divulgar o grupo da pastoral, não vamos na televisão, não vamos no rádio, não vou na reunião hoje não. Sabe o que Jesus precisa fazer comigo e com você? Forçar a gente em certos momentos da vida. Mas aí você pode estar dizendo: Fernando, mas como que Jesus força os discípulos a entrarem nesse barco? Ele força porque Ele quer manifestar a sua graça e o seu poder nos corações que são obedientes à sua palavra, ao seu mando. Por isso, eu e você somos agentes da pastoral da sobriedade e agentes de sobriedade. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos escolheu. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós não estamos aqui porque é gostoso estar na Canção Nova. Claro que é. Claro que é gostoso estar aqui, estar com os meninos da Canção Nova que nos acolhe. E olha, eu gosto de ver, parece que muita gente já se sente em casa, né? Já chama o Peter de Pi, já chama os meninos aqui da música, já chama os câmeras de meu nego, e por aí vai. É até bom.
Mas me preocupa muito quando nós temos uma igreja que só quer fazer aquilo que deseja e não fazer aquilo que Deus quer, porque muitas vezes o nosso desejo vem inflamado de egoísmo. Eu não sou chamado a ser um agente da pastoral da sobriedade para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Por isso a palavra nessa tarde começa: Jesus está mandando, forçando, entra nesse barco e fica quieto. E eu estou dizendo para mim e para você: volta para o grupo de autoajuda e fica quieto. Foi lá que Deus te escolheu, foi para lá que Deus te chamou. Para de reclamar. Volta para casa, volta para casa, volta para onde o Senhor te chamou. Repete comigo assim: Senhor Jesus, já estou entendendo que eu vou ter que voltar para onde o Senhor me chamou. E mesmo que eu fizer birra, que eu fizer beicinho, pode mandar, pode forçar. O Senhor sabe que eu faço birra, mas eu te obedeço. Amém. É nós. Estamos juntos, Jesus. E continua. Ele força os discípulos a embarcar. O primeiro passo de cura para que nós tenhamos uma confiança plena na misericórdia. Primeiro, filho, faz a vontade de Deus e não a sua. Segundo passo, ele pede para embarcar. O que é embarcar? Entrar na barca. O que é a barca? A igreja. Jesus está nos forçando, Jesus está forçando a pastoral da sobriedade a entrar em comunhão com toda a igreja. Você que é grupo de autoajuda e está brigado com o teu pároco, você que está brigado com o teu coordenador, você que diz assim: o nosso santo não bateu, eu não fui com a cara dele. Você tem que ir com a sua. Meu santo não bateu com o dele. Ué, se dois santos bater, vira capeta. E ainda fala: meu anjo não bateu com o dele. Dois anjos que batem um no outro é capeta. Volta para a igreja. Volta para a barca. Jesus está nos forçando para gerar em nós confiança nele. E confiar no Senhor é se colocar dentro dessa barca que é a igreja. Talvez nessa tarde, nesse momento, você que está me acompanhando, você que está me assistindo, me ouvindo, você se afastou do grupo, você se afastou da igreja, porque ficou machucado, magoado com um coordenador, talvez com um padre, ou até mesmo com um bispo. E você diz assim: eu não sinto vontade de perdoar. Eu aprendi aqui, sentado aí onde você está, no ano de 1997. O palco aqui era de madeira. E o banner que tinha no fundo era uma mão com uma terra. Eu aprendi que perdão não é sentimento, é decisão. E eu e você precisamos decidir perdoar. Padre, coordenador, freira e aqueles que nos machucaram. Primeiro é postura, é decisão. Como agente da pastoral da sobriedade, para confiar mais, eu preciso decidir, eu preciso perdoar. A falta de perdão, o ódio, a raiva, ela é como uma brasa acesa que queima somente quem está sentindo. Deixa de ser bobo, joga essa brasa acesa fora, perdoa logo em nome de Jesus, pelo amor de Deus.
entra de novo na barca, vem de novo para a igreja. Mas ninguém vai me convidar, ninguém me liga, ninguém me passa um WhatsApp. Estou te falando aqui agora, está faltando o quê? Toma a tua decisão de voltar, entra de volta na barca. E aí tem um bando de gente que vai dizer assim, mas lá na Pastoral da Sobriedade é uma panelinha. Panelinha nada, olha aqui que panelão, meu filho, presta atenção. E seja sincero, você está falando que a gente é uma panelinha, será que você não está querendo estar dentro da panela também sambando aqui igual nós estamos, não? Quanta gente às vezes ficou em casa, não veio porque fez birra. Que arrependimento, vem para cá, ainda dá tempo. Tem um show hoje à noite, Missão Lugar Seguro, de Brasília, que canta aquela música, vamos ver se vocês lembram. Vou admitir. É isso aí, amém, tá bom, já fizemos uma propaganda da banda. E eles estão vendendo o CD deles ali, Rios de Louvor, Missão Lugar Seguro, né? É o show com eles hoje à noite. Então, você mora aqui perto de Cachoeira, corre para cá, dá tempo. Showzaço, mas ainda dá tempo de vir para a missa. Volta, não fica somente fazendo a tua vontade. Permita que hoje Deus te force a entrar nessa barca. Repete comigo: Jesus, me pega no colo. Me joga dentro dessa barca, porque o Senhor sabe que é melhor para mim, que é melhor para nós, melhor para nós. Que minerada, velho. Terceiro ponto, Jesus, ele força os discípulos a entrar nessa barca, a entrar na igreja. Mas terceiro ponto, ele fica fazendo o quê? O que ele fica fazendo lá na praia? Cuidando do povo. Ele fica cuidando do povo. Ele fica cuidando do povo. Como que você está cuidando daqueles que Deus te confiou lá no seu grupo de autoajuda? Como que você está cuidando daqueles de dentro da sua casa? Aí, que dorme no quarto do lado. Ou que talvez nesse momento está lá no quarto ouvindo a televisão. Aumenta o volume, comadre. Como que você está cuidando dessa pessoa? A palavra hoje está nos dizendo, Jesus quer estar cuidando do seu povo. Jesus está fazendo isso com você, que agora está com nó na garganta, com vontade de chorar, porque lembrou de alguém lá em casa. Jesus está cuidando de você que está com câncer. Jesus está cuidando de você que está na depressão e que está aqui numa tristeza. Jesus está aí cuidando de você que está sentindo-se sozinha, sozinho nesse acampamento. Jesus, ele ordena os discípulos, ele força os discípulos para entrar na barca, porque ele fica cuidando de quem está na terra. Já fala assim: obrigado, Jesus, por cuidar de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui, aqui comigo. Amém. Outro ponto. Quando os discípulos, forçados por Jesus, entram na barca, no barco, eles começam a se afastar de Jesus. Eles começam a ficar longe do Senhor. E aí o que acontece? Começa o mar ser mais forte do que Jesus. O vento começou a ficar mais forte do que o Senhor. E o barco começou
a balançar. Aquilo que era firmeza começou a agora ser insegurança, medo. Por quê? Porque eles estavam longes do Senhor. Eles começaram a ficar longes de Jesus. Quantos de nós, como grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade, começamos a ficar longe de Jesus e as tribulações, as provações começaram a crescer, a crescer, a crescer, e a gente foi se sentindo inseguro, 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 e o desânimo foi batendo. A palavra vai dizer que esses discípulos ficaram longe, tudo ficou instável. Tudo estava instável. O grupo estava totalmente minguando, desanimado. Por que estava desanimado? Porque estavam longe de Jesus. Por que não confiavam no poder de Deus? Porque estavam longe de Jesus. Por que não confiavam mais no milagre? Por que não confiavam mais na cura, na libertação? Porque estavam longe de Jesus. Como que estão os agentes lá do seu grupo? Como que estão aqueles que Deus confiou a você lá no seu grupo? O seu grupo de autoajuda, ele tem promovido verdadeiras experiências com o amor de Deus? O seu grupo de autoajuda tem provocado experiências autênticas com Jesus? Porque se não tem, o grupo vai minguando, porque quanto mais longe de Jesus, mais a gente vai dando poder para as provações, para o mar, para as tempestades, e aí eles começam a ficar com medo. Eles começam a ficar com medo porque começou tudo que eles tinham como certeza, como segurança, começou a abalar, começou a tremer. E eles começaram a ficar com medo, mas entre 3 e 6 da manhã, tu imagina, entre 3 e 6, a hora verdadeira da misericórdia, ali no meio da madrugada, no meio da tempestade, no meio das ventanias, no meio do mar que estava chacoalhando tudo e quase levando para o fundo o barco, Jesus vem ao encontro deles. O que nós precisamos aprender com isso? Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. O Senhor, que é mais forte do que qualquer mar bravio, Ele que é mais poderoso do que qualquer ventania, do que qualquer desânimo, Ele vem ao teu encontro. Ele já veio e está, e te trouxe aqui na Canção Nova, e está falando com você aí na sua casa, para provar, para confirmar no nosso coração: Ele está no meio de nós. Que o Senhor esteja conosco. Pode ser melhor: que o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Ele vem ao nosso encontro. Minha irmã, meu irmão, confia. Se você chegou nesse acampamento em meio a uma tribulação tremenda no teu casamento com os teus filhos, se você chegou nesse acampamento desanimado com tudo na tua vocação, no teu chamado, Ele vem ao teu encontro. O Senhor vem ao teu encontro. É palavra de Deus, é promessa. Põe a mão no teu coração aí e fala assim: aquieta minha alma, confia meu coração, porque o meu Senhor vem ao nosso encontro. Ele está aqui conosco. Fica bem quietinho, viu? Fala para você, fica bem quietinho, viu? Deixa de ser bobo. Ele está aqui. E continua assim a palavra, veja cá. Ficam com medo. Por que os discípulos vão ficar com
medo na hora em que vê alguém andando sobre as águas, sobre as tempestades. Por quê? Porque eles estão vendo o impossível diante dos seus olhos. Eles estão diante do impossível. Quantas vezes lá no grupo de autoajuda, as pessoas que não têm uma experiência, as pessoas que não têm uma fé, ficam com medo, não vai dar certo, o câncer não vai curar, não tem libertação, está no crack, comadre, entrega para Deus. Quantas vezes lá no grupo, eu e você, somos esse impossível diante dos olhos daqueles que não acreditam. Por isso que nesse Brasil é tão difícil o poder público patrocinar, investir, motivar comunidade terapêutica. E muitos estados estão cortando apoio à comunidade terapêutica, apoio à pastoral da sobriedade. Sabe por quê, minha gente? Porque lá nós fazemos, através da experiência com Deus, o impossível tornar-se possível. Mantenhamos essa realidade dentro do nosso grupo de autoajuda, nas nossas comunidades terapêuticas. Quem nos escolheu foi o Senhor, não foi o governo A, B ou C, foi o Senhor que nos elegeu. Confiança, porque se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai continuar conosco. Ele vai continuar conosco. O impossível Ele pode, Ele já está realizando. E aí continua a palavra. Jesus, logo a palavra vai dizer, Jesus vai dizer assim, na hora que eles estão com medo. Jesus dá um grito, porque eles pensam que é um fantasma, eles pensam que não vai dar certo, e Jesus logo grita: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Tende confiança, sou eu quem sou o Senhor do grupo de autoajuda, sou eu quem sou o Senhor, o Cristo libertador do seu grupo de autoajuda. Tende confiança. Sou eu quem sou o Senhor da pastoral da sobriedade, ela é minha. Tende confiança, sou eu, está dizendo Jesus para mim e para você. Se você está esperando o diagnóstico de um médico, se você está esperando o resultado de exames e isso está te deixando inseguro, eu estou proclamando para você esta palavra de cura e libertação nessa tarde. Tende confiança, diz Jesus, sou eu sou o Senhor da tua vida, o Senhor que te dá a saúde. Tende confiança, sou eu. E logo em seguida, após o Senhor dizer isso, Pedro vai ter um gesto de ousadia e quase que loucura. Ele vai dizer: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Senhor, se és tu quem me escolhestes para estar no grupo de autoajuda lá na minha paróquia, dai-me renovo, dai-me reinflamar aqui na Canção Nova, para que eu volte para a minha paróquia, para o meu grupo, andando sobre as dificuldades, andando sobre o impossível. Repete comigo: Senhor Jesus, se és tu, manda-me, ordena-me, para que eu ande sobre as águas, sobre todas as dificuldades, sobre todos os meus medos.
E sabe o que Jesus fala? Qual é a palavra que ele fala? Vem. Vem, meu filho. Vem, minha filha. O impossível eu realizarei, mas você precisa fazer o possível para que eu realize o impossível. Você precisa fazer o possível para que o meu impossível se realize. Faça aquilo que te é competência. Faça aquilo que te é do teu chamado. E eu intervirei, eu lhe manifestarei o impossível. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu achava que era impossível eu conhecer um amigo, que hoje é meu amigo, somos amigos íntimos, podemos dizer assim, Padre Fabinho. Padre Fabinho, quem? Fábio de Melo. Nós somos muito amigos. Padre Fábio, nós somos muito parecidos. Você já reparou, né? Sim. Nós temos muita coisa em comum. E eu achava que era impossível eu conhecer o Padre Fábio assim de perto, né? Eu rezei um dia, falei, um dia Deus me dá graça. E estou no aeroporto em Belo Horizonte, na Pampulha. Resolvi ir ao banheiro. E lá no banheiro masculino, talvez muita gente não sabe, mas existe um coxo. Cheguei lá e tem algumas regras. Mulher não sabe disso, né? Mas tem umas regras nos banheiros masculinos que tem um coxo. Qual é a primeira? Jamais olhe do lado. Segunda regra do banheiro masculino: assovie uma música que você não sabe o que é. Mas não olhe do lado. Outra regra: a hora de sair dali, depois que você fez o número 1, porque o coxo só faz o número 1, não toque em mais nada, a não ser depois que lava a mão. E eu estou lá, no momento de intimidade com Deus, usando, e a gente sempre acha o canto para ficar, né? Que a gente não fica no meio de dois, que a gente corre o risco de olhar, a gente fica assim, E estou lá no canto, aqui a parede, estou lá rezando, e de repente eu percebi que entrou alguém, e eu já lembrei das regrinhas. Não olhe do lado, não olhe do lado, não olhe do lado. E eu fiquei muito mantido, sóbrio, focado. E geralmente quando entra alguém a gente faz um gesto assim, mas foi. E quando eu estou lá eu percebi que uma pessoa encostou, só cabiam dois. E eu estou lá, virei o rosto para o lado e comecei a assoviar. De repente, do lado começou assim: sou humano demais para compreender. E eu pensei assim, nossa, eu conheço essa voz. E eu falei, e agora a regra? Não olhe do lado. E parece que subiu o tom. Sou humano demais para compreender. Eu falei, não, é o padre. E eu ali terminando meio que rapidinho. Quando eu olhei do lado, quem era? Padre Fábio de Melo. Quando eu vi que era ele, as regras se dissolveram todas. Eu tirei a mão e nas costas dele, tom. E aí, padre? Não aplaude isso não, minha filha.
O povo aplaude até anti-higiene, meu Deus. Quando eu bati nas costas do padre, e aí, padre? Ele fez, opa, meu filho, tudo bem? Eu tô ótimo, padre. E aí, como é que o senhor está? Ele, é mesmo, né, padre? Já pensei em tirar uma foto, já arranquei o celular do bolso, falei, tira uma foto comigo? Ele, claro, depois pode ser? É mesmo, aí ó, isso aí. Claro, opa, o impossível estava na minha frente, e mijando. E eu queria tirar uma foto, mas não dava. Era muita intimidade. E a gente tem muita coisa em comum. A gente faz aniversário no mesmo dia, única coisa. Quando eu saí lá do banheiro, eu pensei assim, esqueci de mijar. Mas eu vou esperar ele sair para me tirar a minha chupa concorrência, conseguir minha foto. Quando ele saiu, eu falei, vamos, vem cá, Peter, correndo. E aí eu fui tirar a minha selfie com o padre Fábio de Mello. Finge que é o padre, assim. E eu falei, vamos, padre, tirar a selfie. Vamos tirar a selfie, padre. Tirar a selfie, padre. Calma, padre. E ele, pacientemente, eu falava assim, não ficou boa. Ele, deixa eu ver, não ficou boa. Esfregando, porque eu acreditei que beleza se pegava por osmose. Mas não deu certo, obrigado. Mas não deu muito certo. O impossível, ele realiza até nas pequenas coisas. Hoje é o culpado, nós nunca mais vi ele, mas a gente é amigo. Viu, padre? Tamo junto, viu? É nóis, brother. Né? O impossível ele pode realizar na sua vida. Jesus nos chama, vem. Sai dos teus medos, sai dos teus sentimentos humanos e vem, porque eu quero te provar no impossível. Veja, se os milagres que estão acontecendo dentro do teu grupo de autoajuda, se as curas, se as libertações não são o impossível grito da igreja para esse mundo, tem jeito. Tem jeito, olha quanta cura, quanto milagre, quanta sobriedade está acontecendo no Brasil através dos agentes da Pastoral da Sobriedade. Basta você ver esse rincão lotado de agentes da Pastoral da Sobriedade. Meu Deus do céu, isso é para calar a boca daqueles que vivem dizendo que dependência química não tem jeito. Tem jeito, e a Pastoral da Sobriedade está provando. E Pedro vai sair do barco. Pedro sai do barco. Você teria essa coragem? Pedro sai do barco, meu filho, no meio de um vendaval terrível. E aí eu fiquei pensando, por que Pedro sai do barco? Porque ele colocou a sua confiança naquele que estava lhe chamando e não nele. Talvez você precisa agora colocar a sua confiança no Senhor que está aí com você. Eu sei que os médicos têm a sua solução, a sua resposta, mas agora coloque a sua confiança primeira em Jesus, quem está chamando você. Jesus está chamando você. Coloque a sua confiança nele e mete o pé diante do mar que está bravio. Enfrenta. Se você recaiu, se você teve um desânimo, levanta, minha filha, levanta, meu filho, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui chateado, se você chegou aqui cheio de beicinho e birrinha, pelo amor de Deus, bota um sorriso nessa cara e olha para Jesus. Tira o olhar de você, tira o olhar do teu umbigo e olha na cruz, olha no Senhor quem está te chamando, porque aí sim o milagre vai acontecer. E Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro começou a andar sobre as águas.
Só que no momento, diz a palavra, em que Pedro começou a sentir, Pedro está olhando para Jesus e está andando, No momento em que ele começou a sentir o vento e o mar, ele começou a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a colocar os olhos somente no seu sentimento. Ele começou a olhar somente para ele. Talvez você, dependente químico, ainda não encontrou sobriedade, porque você anda olhando somente para você. Volte a olhar para o Senhor, quem te trouxe até aqui. Porque quando nós estamos olhando somente para nós, somente para os nossos desejos, somente para os nossos gostos, nós começamos a afundar. O mar começa a ter força, o vento começa a soprar muito forte. Olhe para o Senhor. E aí Pedro, quando começou a afundar, ele vai dar um grito: Senhor, salva-me. O que Pedro está fazendo? Vivenciando o primeiro passo. Qual é? Qual é o primeiro passo? Ele admite que ele errou. Ele admite que está afundando. Ele admite que entrou no mar de lama. E por falar em mar de lama, ele admite, como muita gente agora precisa admitir, que roubou. Muita gente precisa admitir que desviou o dinheiro público. Muita gente precisa admitir que recaiu. Pedro está admitindo quando grita: Senhor, salva-me, eu estou afundando. Você que está afundando, grita: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Bota a boca no trombone e grita, ora, clama, reza: Senhor, salva-me, salva-me, porque eu estou afundando, arranca-me disso. E Jesus imediatamente, ele estende as mãos. Imediatamente Jesus estende as mãos e diz a palavra, ele arranca a pessoa que está afundando. Por que ele vai arrancar o Pedro do fundo quase que do mar? Porque o chamado ainda continua. O chamado continua. Quantos de nós precisamos ser esse Cristo que estende as mãos para arrancar aqueles que estão afundando? Você no teu grupo de autoajuda, talvez você precisa estender, se inclinar, descer até aquele que está afundando. Você precisa descer mesmo, estender a mão para arrancar do fundo do mar aqueles que estão lá embaixo. Nós tivemos muita gente que nos ajudou lá no leste de Minas Gerais com aquela tragédia de Mariana. A Canção Nova foi uma daquelas que estendeu a mão e nos arrancou. Ela mandou 3 carretas de água, Canção Nova, para nos salvar, porque tinha acabado a água com aquela tragédia de Mariana. E deixa eu lhe dizer, você precisa tornar-se sócio de uma obra como essa. Se você não é sócio, por favor, eu estou pedindo, porque ajudando ela, você ajuda a Pastoral da Sobriedade a ajudar muita gente. Eu me lembro que aonde eu passava na época da tragédia, o povo ia fazendo ajuda, vaquinha. Passei em Ituporanga, o pessoal de Ituporanga que está aí, quanto nos ajudaram, mandando doações, mandando água para ajudar pessoas que não tinham água, e tenho certeza que você ajudou. Quantas pessoas hoje precisam, e nós precisamos reconhecer aqueles que nos ajudaram. Quanta gente lá em Valadares até hoje, você chega, pede água e dá a garrafinha da Canção Nova. Porque fizeram o seu algo a mais. Talvez lá no teu grupo você precisa fazer o algo a mais. Talvez você precisa se inclinar um pouco mais diante daqueles que estão afundando. Talvez você precisa agora confiar no poder que a misericórdia tem. A misericórdia, ela confunde mesmo. Muita gente vai dizer para você assim: recaiu, encosta. Recaiu, exclui. Está sujo, exclui, joga de lado.
E eu estou dizendo para você, acredite, se o amor, escuta bem, pastoral da sobriedade, e Brasil e mundo afora, se o amor não transformar alguém, nada mais transformará. Não é o porrete que transforma o coração, é o amor. A única força que pode transformar o coração humano é o amor incondicional. Incondicional. E eu estou convidando você a confiar no poder que a misericórdia tem. Se você não sabe ter palavras para dizer para alguém no teu grupo ou para o seu amigo, se você não tem como encaminhar a fulana ou fulano, ame, pois o amor é a única força capaz de transformar o coração humano. O amor incondicional é a única força capaz de transformar o coração humano. Acredita nisso. Fecha seus olhos. E vamos então acreditar nisso. Eu não sei o que essa palavra está trazendo para você. Eu não sei aonde essa palavra está caindo no teu coração. Aonde essa palavra hoje, meu irmão, minha irmã, está chegando. Até onde está chegando na tua vida. Mas eu estou dizendo para você, se o mar, se o vento está contrário, se tudo parece que está contrário, volte a lançar os olhos sobre o Senhor. Quando aqueles discípulos acolheram Pedro e Jesus de volta para o barco, o mar, o vento se acalmou. O vento acalmou, porque eles entraram de novo na barca, eles voltaram para a igreja. A pastoral da sobriedade precisa ser a porta da misericórdia, a porta do amor incondicional, que vai acolher aqueles que estão voltando para ela. Quem é da tua casa, da tua família, que precisa dos teus braços abertos para voltar a ser igreja? Quem são as pessoas da sua vida que hoje precisam dos teus braços para voltar a ser de Deus? Feche seus olhos e vai pedindo para o Senhor o impossível, o milagre que você quer que Ele realize em você. Acredita no poder que a misericórdia e o amor incondicional têm, e você é chamado a ser essa porta de misericórdia lá na tua comunidade, lá no teu grupo. Enquanto o Fernando foi nos falando desse amor, de voltar para aquilo que Deus nos colocou, senti muito forte, Fernando, no meu coração, enquanto você partilhava, que muitos de nós, às vezes a gente perde a força para a gente poder fazer aquilo que é preciso. A gente perde força. A gente vai gastando força com coisas que não são importantes, e quando a gente precisa de força, a gente já perdeu força no caminho. A gente precisa recomeçar e colocar força no lugar certo. Não é colocar força tentando vencer uma chateação com alguém, como o Fernando falou, ou colocar força tentando vencer alguém, vencer uma liderança. A gente vai competindo com coisas que não são importantes. A gente precisa colocar força no lugar certo. E se você perdeu força no lugar errado, eu quero convidar você a ficar de pé, para a gente recomeçar e colocar força aqui dentro e começar a usar força no lugar certo. Usar força no lugar certo. Vamos colocar força no lugar certo. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Bem forte, eu quero amar, eu quero ser.
Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Só você. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero. Sozinho não. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu. Um momento bem breve, com a mão no coração. Que o Espírito Santo agora esteja aí em você, te devolvendo a força necessária para você lutar. Lutar no momento certo, lutar no lugar certo e lutar com as pessoas certas. Não perca força, meu irmão, naquilo que não é importante. A gente precisa lutar no momento certo. Não desperdice força. E força para nós é o Espírito. Deixa eu dizer para você, não desperdice Espírito Santo naquilo que não é importante. Use o Espírito Santo no momento certo. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Eu quero amar, bem forte, bem forte. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. CançãoNovaPlay.com. Assine já!